Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu sei lá que horas que você vai ter saco para assistir esse vídeo. Eu certamente não estou com muito saco para gravar esse vídeo. Quisera eu ser igual professor de cursinho, com aquela animação e aquelas trocadilhos, mas eu não tenho muita paciência para isso. E muito menos paciência tenho tido com esse exame de qualificação, sei lá como é que chama essa merda, porque eu já tenho muito exame na cabeça para decorar. Inclusive, para a gente não perder muito tempo, eu já acendi uma vela para esse exame, porque com a graça do nosso bom Deus, ele vai falecer nesse 2018. Ou dois, ou qualquer coisa do tipo, já que a esperança é a última que morre. E ela tá por um fio já no CTI. Bom, vamos começar logo a nossa correção, porque quanto mais rápido a gente começar, mais rápido a gente termina, tá? Então eu peço que vocês, não sei se vocês têm a questão aí, mas eu vou colocar ela nessa merda desse vídeo aí e vou comentá-la, beleza? Vamos à primeira questão então. Bom, então você está vendo aí, essa é uma questão da CESP, né? Normalmente é um cacete de banco horroroso, mas até que ela é bem óbvia. Tá? Ela começa assim: a respeito da sociedade empresarial cujo contrato social não tinha ainda sido escrito no órgão próprio, assinale a opção correta conforme a legislação pertinente. Bom, a legislação pertinente aí, no caso, é o bom e velho Código Civil. Essa é a sociedade em comum, tá? E você consegue resolvê-la basicamente nos artigos relacionados à sociedade em comum, artigo 987, 988 e 990. Bom, então vamos rapidamente às alternativas. Letra A, bens particulares do sócio que não tiver contratado em nome da sociedade só poderão ser executados por dívida da sociedade depois de executados os bens sociais. Isso é óbvio, essa questão, essa alternativa está correta, então ela é a resposta da questão. Se você conjugar a leitura do 990 com o artigo 1024. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no 1024 aquele que contratou pela sociedade. Então, na sociedade em comum, os sócios respondem ilimitada e solidariamente, mas excluído do benefício de ordem do 1024 é aquele que primeiro você precisa executar os bens sociais e depois você pode executar os bens do sócio. Bom, a letra B tá errada, tá? Porque ela diz assim, a situação em apreço é aplicável à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, razão porque os patrimônios pessoais dos sócios poderão ser alcançados por dívida da sociedade. Está errado, né? Exatamente pelo artigo 990 que a gente acabou de comentar, pois não tem porcaria nenhuma de desconsideração aqui, já que a própria lei do Código Civil garante essa afetação do patrimônio dos sócios. Tá? Esse atingimento do patrimônio dos sócios pelas dívidas da sociedade, já que a responsabilidade é ilimitada e solidária. Tá? A letra Z também está errada. Os bens e as dívidas sociais não constituem patrimônio especial, pois não há de se cogitar patrimônio em comum dos sócios. Está no artigo 988, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, da qual os sócios são titulares em comum. Isso é regra direitos societário 101, é meio básica, tá? Letra D também está errada, com base no artigo 987, ela diz assim: devido ao fato de ainda não estar inscrito no órgão próprio, o referido contrato não será considerado válido como prova da existência da sociedade. Isso é ridículo, porque o contrato mesmo não registrado, ele serve como prova, ele é a prova fundamental da existência da sociedade para efeitos entre sócios. Então veja o artigo 987, os sócios nas relações entre si e com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Ou seja, se você tiver, não adianta você querer prova testemunhal da existência da sociedade, porque
não existe esse troço, você só pode prová-la por escrito. Então tá aí a questão número 1, resposta correta, letra A, embora seja a banca CESP, essa questão era idiota demais, tá bom? Bom, então vamos para a questão número 2, porque essa porcaria é grande e eu tô ficando com fome. Quanto à sociedade limitada, considere as proposições abaixo, tá? Primeira proposição, caso o contrato social seja omisso sob o quórum necessário para alterá-lo, sua eventual modificação poderá ocorrer, em regra, por deliberação que represente a maioria absoluta do capital social. Esta primeira proposição está errada, porque se você pegar o artigo 1076 e combinar ele com 1071, você vai ver que no inciso 1º do 1076 está assim, caput inciso 1º, ressalvado o disposto no 1061 e no parágrafo 1º do 1063, as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos no inciso 5 e 6 do 1071 e no inciso 5 do 1071, a modificação do contrato, ela depende, então, o inciso 5º é exatamente a modificação do contrato social. Então, a modificação do contrato social depende de aprovação de, no mínimo, 3/4 do capital social, tudo bem? Então, ela está errada, não é possível você colocar deliberação por maioria absoluta, mesmo sendo uma cláusula dispositiva, você pode aumentar, mas você não poderia diminuir. A proposição número 2 diz: o contrato social pode prever a impossibilidade de alienação de cotas a estranhos ao quadro social e, se o fizer, as cotas serão impenhoráveis por dívida particular do sócio. Essa questão também está errada, tá? Aí você vai dizer assim: poxa, Felipe, mas você falou durante várias vezes na aula que existia essa possibilidade de impenhorabilidade de cota de sociedade de pessoas, e você falou isso algumas vezes. De fato, isso era o posicionamento. Eu falei recentemente com a turma do 9º período que esse posicionamento caiu, né, através de uma decisão do STJ. Então não tem mais essa questão das cotas, sociedade de pessoa impenhorável, sociedade de capital penhorável. Hoje pode penhorar qualquer coisa. É claro que você tem que ponderar, enfim, com o princípio da preservação da empresa e whatever, mas isso não vem ao caso aqui. Mas, de qualquer maneira, o que está errado nessa questão, ainda que você levasse em consideração a questão do posicionamento anterior da impenhorabilidade das cotas, é a primeira parte da proposição. O contrato social pode prever a impossibilidade de alienação de cotas a estranhos ao quadro social. E se o fizer? Bom, não é só esse o requisito que faz com que a sociedade seja considerada uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital, tá? Então, por isso, como não é só o requisito da impossibilidade de alienação de cota para ser considerada uma sociedade de pessoas e, portanto, segundo o entendimento anterior, as cotas serem impenhoráveis, essa primeira parte também estava errada, tá? Bom, e a terceira diz assim: caso o contrato social estipule prazo determinado, não é para a duração da sociedade, ela será dissolvida com a chegada do termo previsto, salvo se, vencido o prazo e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que ela será prorrogada por tempo indeterminado. Essa assertiva está correta, tá? Se você pegar o artigo 1053 e combinar ele com o 1033. O 1053 diz: a sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas da sociedade simples. Então, como não estamos trabalhando aqui com as regras da 6.404, aplica a regra do 1033, inciso 1º. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação,
caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Então, a única correta é a 3, gabarito letra D, ok? Bom, então vamos lá na questão número 3, tá? Essa questão é uma questão que ela vive pipocando aí em prova minha e as pessoas vivem pipocando e errando, porque, pelo amor de Deus, essa questão é muito tranquila, é sobre direito societário, então vamos a ela, tá? Questão número 3, assinale a alternativa correta sobre as deliberações e administração na sociedade. Bom, letra A, em razão do parágrafo 2º do 1011, que diz que aplicam-se à atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato, a teoria majoritariamente aceita sobre a administração da personalidade jurídica é a teoria da representação. Na verdade, a teoria majoritariamente aceita sobre a administração da pessoa jurídica e não da personalidade jurídica, né? Mas tudo bem, você supera esse outro equívoco aí. Essa questão, essa alternativa está errada por conta, embora o parágrafo 2º do 1011 diga isso, tá? Essa questão está errada porque não é a teoria da representação, a teoria majoritariamente aceita sobre a administração nas PJs. Muito pelo contrário, é a teoria organicista ou teoria orgânica, em que um administrador não age como mandatário da pessoa jurídica, mas como órgão da pessoa jurídica, levando até a questão da superação da teoria dos atos ultra vires. Tá joia? Bom, letra B. As deliberações da sociedade empresária limitada poderão ser feitas em reunião de sócios, desde que assim esteja previsto no contrato social e que o número de sócios não seja superior a 10. Bom, como eu ia dizendo, a letra B está correta com base no 1072, parágrafo 1º do Código Civil, tá? As deliberações da limitada podem ser feitas em reunião ou assembleia de sócios, desde que esteja previsto no contrato social, que vai ser reunião e que o número de sócios não seja superior a 10. Então essa é a resposta correta da questão número 3. Letra C, é sempre vantajoso. Eu vivo falando que resolução de questão objetiva básico tem sempre, nunca, se tem sempre, nunca uma palavra super definitiva numa alternativa, provavelmente ela vai estar errada, porque isso não existe, essa merda no direito, né? Nada é sempre vantajoso, né? Mas vamos lá, é sempre vantajoso que uma sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada institua o modelo dual de administração, pois esse garante uma melhor governança corporativa e não traz ônus para a sociedade. Pelo amor de Deus. Tá? A primeira questão do sempre vantajoso. Nada na vida é sempre vantajoso, a não ser ganhar na loteria e mesmo assim vem o imposto de renda. Tá? Então já está errado aí. Modelo dual de administração é aquele modelo em que você tem conselho de administração e diretoria. Enquanto que o diretor executa, o conselho de administração estabelece as diretivas, né, as diretrizes de atuação do administrador ou do diretor. Bom, de fato esse modelo o modelo dual garante uma melhor governança corporativa, agora não traz ônus para a sociedade, é um absurdo, né? Porque sim traz ônus para a sociedade, inclusive a gente já havia comentado diversas vezes que tem que pagar prolabore para esses administradores do conselho de administração, então isso fica caro. Tá? Traz ônus sim para a sociedade, por isso não é vantajoso para sociedades limitadas de pequeno porte. Letra D, o não cumprimento das regras de convocação prevista no Código Civil, nos estatutos ou no contrato social para as deliberações de sócio ensejam a anulabilidade das decisões de assembleia ou reunião de sócios acionistas. Não é anulabilidade, sim nulidade. Descumprimento de regra de convocação enseja a nulidade das decisões, tá? Bom, puta que o pariu. Já é a 15ª vez que eu tô tentando gravar essa bosta dessa questão número 4. E já são quase 1h10 da manhã e eu tô realmente com sono. Então vamos lá.
O caput da questão, o enunciado, diz sobre o endosso e o aval das letras de câmbio e das notas promissórias. A primeira coisa que você vai ver é que quando a questão diz nota e letra, ela já está se referindo à regulamentação do decreto 57663 e não do Código Civil, ou seja, você vai usar a LUG e não o Código Civil, que eu já falei infinitas vezes que é uma bosta a regulamentação do Código Civil, e só se aplica essa regulamentação para os títulos ditos atípicos, tá? Essa é uma questão um pouco mais difícil, mas nada de outro mundo. Então vamos à primeira assertiva. Pelo endosso, transmitem-se todos os direitos emergentes da letra de câmbio da nota promissória e o endossante, salvo cláusula em contrário, garante o pagamento desses títulos. Sim, isso está no artigo 14 da LUG, né, da Lei Uniforme de Genebra, o endossante transmite todos os direitos emergentes da letra. E no artigo 15, o endossante, salvo cláusula em contrário, garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. Bom, essa cláusula em contrário seria a questão da proibição de novo endosso. Tudo bem? Então a assertiva número 1 está correta. Assertiva número 2. O endosso pode ser condicional, mas não parcial. Essa segunda assertiva está incorreta. No Código Civil a disciplina é diferente, mas na LUG, no artigo 12, diz assim: o endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita. O endosso parcial é nulo. O endosso ao portador vale como endosso em branco, tá? Então, essa assertiva número 2 está incorreta. Assertiva número 3. O pagamento de uma letra de câmbio ou de uma nota promissória pode ser no todo ou em parte garantido por aval. A assertiva número 3 está correta, com base no artigo 30 da LUG, que o pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra. Tá? Então, a assertiva número 3 está correta. Assertiva número 4. O avalista é responsável da mesma maneira que a pessoa afiançada, mas sua obrigação se mantém se a obrigação que ele garantiu for nula apenas por vício de forma. Na verdade, essa alternativa está incorreta, porque o artigo 32 da LUG diz: o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. A sua obrigação mantém-se mesmo no caso que a obrigação que ele garantiu for nula, por qualquer razão que não seja vício de forma, tá bom? Então a assertiva número 4 está incorreta. E a assertiva número 5, o endossante acionado não pode opor ao portador de uma nota promissória as exceções fundadas sobre as relações pessoais dele com os portadores anteriores, salvo se o portador, ao adquirir a nota promissória, tiver procedido conscientemente em detrimento do devedor. Isso está correto, tá? A assertiva número 5 está correta, com base no artigo 17 da LUG. As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. Lembrando que, embora esse seja a redação da LUG, a gente já viu as questões de boa-fé que o STJ já consolidou a respeito disso, mas não é em sentido oposto ao artigo 17, mas complementando o artigo 17 da LUG. Portanto, o gabarito correto é a letra D. Estão corretas. Diz a questão, está correto que se afirma apenas em 1, 3 e 5, tá bom? Então, 1, 3 e 5 estão corretas, 2 e 4 incorretas. Bom, então vamos lá para a última questão. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. A questão número 5, também muito tranquila, sem qualquer problema. Relativamente a Ireli, empresa individual de responsabilidade limitada, assinale a alternativa incorreta. Tá? Letra A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada, Ireli, somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Isso está correto com base no parágrafo 2º do 980-A, que é o artigo que regula, o único artigo que regula a disciplina jurídica da Ireli,
no Código Civil. Tá? O parágrafo 2º diz que a pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Corretíssima a letra A, portanto, não é este o gabarito. Letra B, de bosta. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Tá? Essa letra B está correta porque o artigo 980-A, no seu parágrafo 3º, diz: a empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outras modalidades no único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Vejam que tanto a letra A quanto a letra B são letra da lei, tá joia? Essa concentração de cota, então, pode resultar no caso de dissolução parcial de uma sociedade empresária limitada, então a transformação na concentração de cotas da limitada em EIRELI, com base no artigo 1033, e também ela pode se transformar, não pela concentração de cotas, mas a transformação do empresário individual, portanto pessoa física, nessa modalidade de empresa individual de responsabilidade limitada, que é, conforme o artigo 44, inciso 6º, uma nova modalidade de pessoa jurídica, tá joia? Então, letra A e B estão corretas, nenhuma delas é o gabarito. Letra C, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa natural que a constituiu, conforme descrito em sua declaração anual de bens entregues ao órgão competente. Gente, primeiro vem de novo aquela bosta do somente. Somente. Já acendam os faróis, porque somente é muito difícil. Tá? Embora seja real que a lógica da separação patrimonial entre patrimônio da pessoa física e patrimônio da pessoa jurídica impeçam essa comunicação, se você lembrar do artigo 980-A, no seu parágrafo 6º, que vai dizer que aplica-se a EIRELI no que couber as regras da limitada, e na limitada existe um instituto já velho, lá do Código Civil, do artigo 50, no que diz respeito à desconsideração da pessoa jurídica, então você consegue ver que, embora exista sim essa separação patrimonial entre o titular da EIRELI e o patrimônio da PJ, essa separação pode ser desconstruída através do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tá joia? Já que eu posso desconsiderar na limitada, é óbvio que eu também vou poder, e nas outras modalidades de PJ, é óbvio que eu também vou poder desconsiderar na EIRELI, razão pela qual a letra C está incorreta, tá? Então o gabarito da questão é letra C, incorreta. Só por desencargo de consciência, por último, mas não menos importante, letra D poderá ser atribuída a EIRELI, constituída para prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da PJ, vinculado à atividade profissional. Tá? De novo, letra da lei, artigo 980-A, parágrafo 5º. Ipsis literis o texto do parágrafo 5º, ipsis literis, é repetido também na letra D, portanto, o incorreto seria a letra C, tá joia? Gente, então é isso. Vencemos, só que não. Fica aí esse gabarito, então, essa correção do exame de whatever desta merda de 2017.2. Então, galera, vencida mais essa etapa, eu deixo a vocês os meus votos de um Feliz Natal e um ano novo com novas energias e mais vigor. Que 2018 seja um ano mais tranquilo, mais empolgante
e menos ferrado do que 2017 foi. Tá joia? Um grande abraço e a gente se encontra muito em breve.